Tá, tô passando aí para explicar um pouco mais desse curso meu de adoçamento. O adoçamento, ele nos auxilia a alinhar o campo afetivo, a adocicar. De repente, num relacionamento, vocês se amam demais, mas vivem na guerra, na confusão, tá longe, tem saudade, tá perto, entra naquele desespero de guerra, de conflitos. Então, o adoçamento, ele auxilia para que essa guerra acabe e que essa união permaneça. O adoçamento também ele é muito bom para aquelas pessoas que estão com dificuldade de trazer a pessoa que tanto ama para perto. Então, de repente, você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vem, aquela dificuldade de assumir o relacionamento, mas ela tá ali na sua linha de destino, mas não agrega. Então, o adoçamento ele vai ajudar em quê? O adoçamento ele vai ajudar a expurgar as cargas negativas e alinhar esse caminho. Então, vocês que querem aprender ou saber mais sobre adoçamento, acesse aqui. A quimbanda é barganha o tempo todo, é acordo. Entende? Exu, ó, quero chegar em tal situação, tal. Prometo, ó, vai acontecer tal coisa, mas é o seguinte, eu vou honrar com isso daqui porque eu quero fazer dessa forma, beleza? Então, o negócio flui nesse caminho. Entendeu? Se Exu falar que tem viés, que tem caminho, simbora. Que meio que tem que estar na sua linha de destino, é isso? Ou É, não? mais ou menos nessa ideia, entendeu? Porque senão, você vende uma ilusão pra pessoa que é difícil, né? Entendeu? Por exemplo, até trabalhos amorosos, trabalhos de amarração e etc. Não adianta. Eu acho, pega um exemplo ali, eu acho determinada atriz linda, maravilhosa. Então, porque eu encasquetei com aquilo lá, eu vou fazer um feitiço de amarração porque eu quero essa mulher, cara. Mas assim, você não tem contato com a pessoa, você não conversou com ela, você nunca tem amizade, nada. Não tem como ter amarração nesse sentido, cara, entendeu? Para você ter uma amarração amorosa que funcione, você tem que ter contato com a pessoa. A pessoa tem que ter um mínimo de ligação com você. O jogo tem que mostrar caminho. Tá entendendo? Senão é muito fácil, cara. Tá todo mundo enfeitiçado, então não é assim. Então, a questão mesmo de merecimento acontece. Entende? É certo que tem coisas que mesmo sem merecimento a gente enforça um pouco a barra. Através de processos magísticos, entende? Mas a gente deixa sempre alerta para a pessoa. Olha, quem decide isso, Exu é ele que vai enxergar o caminho. É um oráculo que vai mostrar se tem caminho ou não tem de resolver tal situação. E você entende? Só que até chegar nesse ponto, às vezes o Exu pode recomendar o quê? Ó, você tem que passar por um determinado ritual, um ebó, uma limpeza, uma, como a gente chama na nossa tradição, uma cusaca, um saculupemba, que é um sacudimento espiritual, uma limpeza espiritual para limpar seus caminhos. Às vezes você, exemplo, tá com uma pendência ancestral. Exemplo, lá teu bisavô, entende? Morreu com uma mágoa muito grande da família, não sei o quê, e essa situação parece um xerox, vem se replicando. Todo mundo tem uma coisa muito parecida assim. De tipo, ou alguém que era alcoólatra na família, esse vício se permanece, pai, filho, avô, tio, não sei o quê. Ou alguém que se suicidou, a alma fica vagando na família. Cara, a quimbanda mexe com isso. Ela consegue quebrar esses tipos de maldição, cara. Sabe? É um culto muito forte. Eu acho que ainda, cara, de verdade, o público, o ser humano aí, a religião em si, não entendeu ainda o que é quimbanda também. Entende? Porque ela surge como um culto de resistência. Mas ela é tão profunda quanto o maior tipo de doutrina ocultista de magia negra europeia que tenha. Sabe? Porque ela vai fundo na raiz de muitos problemas. E eu vou falar, até eu me espanto até hoje com o resultado de certos tipos de rituais que a gente faz de falar, caramba, cara, mas nunca ia imaginar que o negócio ia desenrolar desse jeito. E desenrola, cara. Sabe? Umas coisas assim, bem doidas. Você fazer os pedidos para Exu, Exu arquiteta. Porque Exu, ele trabalha, parece um teatro. Entendeu? Né? O primeiro ato, o segundo ato, o terceiro ato, o gran finale, sabe? Aquelas histórias. Então, ele trabalha nesse arquétipo, cara. Entendeu? Ele vai arquitetando coisas, ele vai mexendo nas engrenagens, cara. Ele tá olhando pra você, ele tá vendo tua linha do tempo. Ó, aqui tem uma possibilidade de acontecer tal coisa. Eu vou encaixar tal situação aqui pra dar nisso. Porra, isso é o tempo todo, cara. Sim. É o tempo todo acontecendo. Entendeu? Livramento, então, de certas coisas que era pra acontecer pra gente, que ele arranca do caminho, você é louco, cara. Entendeu? Então, assim, tem isso também, sabe? Trabalhos de troca de cabeça, que a gente fala que a pessoa tá com a morte em cima. Não é? Aí você arranca. A pessoa tá com o dia determinado de morte para aquela situação. Você consegue. Determinados rituais de quimbanda, você atrasa a morte, arranca a morte da vida da pessoa e ponto. Entendeu? Na época da Covid rolou muito isso, velho. Muito. Quanto de trabalho e troca de cabeça que eu não fiz, cara. Que não era o momento da pessoa morrer. Mas
tinha um viés ali de falar, faz tal coisa que você arranca isso do caminho. E a pessoa tá bem. A mãe do Igor mesmo, tá viva por causa disso, cara. Foi feito um negócio. E como você descobriu? Não, ela tava muito ruim, eu falei, cara, vem pro já terreiro que tava eu vou doente. fazer um bagulho. Fala Daniel, fala Humberto, pessoal do Planeta Podcast, um abraço para vocês. Quero saudar também aí o meu enganga Marcelo Balido, que tá falando de Quimbanda aí com vocês hoje. Um abraço para ele. O Marcelo, meu tata, o meu enganga, ele falou um pouco aí sobre Vumbi, né? O que é Vumbi dentro do nosso culto. E o Humberto pediu para eu contar aqui para vocês mais ou menos a experiência que eu tive com o Vumbi, tá? Então vamos lá. Vumbi, no idioma, na cultura banto, quer dizer morto, literalmente é morto. Quando no candomblé morre um sacerdote ou uma sacerdotisa, uma yala orixá ou um baba orixá, é costumeiro, faz parte dos dogmas do candomblé, por exemplo, você correr atrás de um sacerdote o mais rápido possível para tirar a mão de Vumbi da sua cabeça, ou seja, do seu uri ou seu mutuê, tá? Porque isso pode transcorrer a energia da morte nos seus caminhos, enfim. Para nós, né, que somos de uma cultura de Quimbanda, Congo, Angola, nós cultuamos nossos sagrados mortos, os sagrados ancestrais. Então, a energia da morte para a gente não é uma coisa ruim, tá? Nós lidamos com ela costumeiramente. Então, você vai ver quimbandeiro indo para cemitério praticamente diariamente, mexendo com energias densas, enfim, esse tipo de coisa para a gente é o costumeiro, é o natural, é cotidiano dentro do nosso culto, tá? Então existe o culto a Vumbi dentro da nossa tradição banto, tá? É um culto separado da Quimbanda, mas que faz parte da cultura banto. Então tem um assentamento totalmente diferente para o Vumbi, tem uma série de degraus, os elementos que você coloca dentro daquele Vumbi, a maneira que você monta ele, tá? Você literalmente está dando ali um portal, tá? Onde tem os sagrados ancestrais, né? Pessoas ilustres. Ele é diferente do culto de Egungun, onde você cultua os ancestrais ilustres da cultura Yorubá, por exemplo, no Egungun. O Vumbi é voltado para a cultura banto, tá? Então a gente cultua assim nossos ancestrais, uma forma de apaziguar algum débito ancestral, alguma coisa kármica nesse sentido, porém, ele é literalmente a morte. Então, quando a gente fala o culto a Vumbi, nós cultuamos a morte, sim, tá? Isso não é tão incomum. Se você pegar os cultos La Santa Muerte, La Santíssima Muerte, que são os cultos mais latinos, eles também cultuam a morte de uma outra maneira. Lembrando que, como eu falei muitas vezes, somos cultura banto, tá? Representamos, vivemos a cultura banto. Congo, Angola, aquela região mais sudoeste, subsaariana, beleza? Então, esse é um culto muito pesado nesse sentido, tá? É um culto literalmente com a morte ou com o porteiro, é o cara que tem a chave. Ele abre e puxa alguém no mundo dos mortos ou pega alguém do mundo dos vivos, coloca ela para lá e tranca o portão, mais ou menos isso. Como que eu passei a cultuar Vumbi? Na época do Covid, minha mãe tomou as 3 vacinas do João Dória, tá? E ela pegou Covid. Ela estava na UTI entre a vida e a morte. Nesse meio período que ela estava na UTI, ela pegou uma pneumonia. E também uma calcificação pulmonar foi descoberta. Por que a calcificação pulmonar? O pessoal que tem menos de 30 anos não vai ter muita noção. Mas antigamente as escolas, elas tinham uma lousa que era chamada de quadro negro e o giz de cera que escrevia na lousa. Tá? Era dessa forma. E aquele giz, aquele pó de giz ia entrando no aparelho respiratório, por exemplo. É muito comum também, professores daquela época, hoje minha mãe já está com 81 anos, imagina quanto tempo que ela deu aula, não terem impressão digital, porque o ácido do giz corroeu a impressão digital delas, isso é muito comum. Então minha mãe estava entre a vida e a morte, com uma calcificação pulmonar, com a pneumonia e com Covid já no estágio avançado, tá? Então, respirando com a junta de aparelhos, enfim, ela estava entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, literalmente. Eu estava às vésperas de me consagrar Tata Quimbanda, ou seja, sacerdote de Quimbanda. Então, o Enganga Marcelo, ele abriu um jogo para mim e ali mostrou no jogo, no oráculo de Quimbanda, mostrou que o mais indicado era a gente fazer esse trabalho com Vumbi, para que Vumbi, a morte, né, ou seja, a morte não levasse a minha mãe. Então a gente fez esse ritual dentro da Cafua, nos pés do assentamento de Vumbi,
É um ritual extremamente pesado, não dá para descrever aqui, senão vão fazer aquele chabu, que nada do que é cristão presta, enfim. Vumbi se materializou para mim, eu falei com Vumbi, tá, naquele instante, e Vumbi perguntou o que eu ofertava em troca da vida da minha mãe. E eu falei, eu me comprometi, que naquele momento eu faria a minha iniciação, né, ou pactuação com Vumbi, se minha mãe voltasse para casa sã e salva e vivesse aí os seus anos aí subsequentes aí de uma vida plena, de uma vida boa, saudável, feliz. Então eu dei a minha palavra que eu ia me pactuar com Vumbi e ia me tornar futuramente um sacerdote também do culto de Vumbi, ou seja, um Tata Kanzumbi ou um Inganga Kanzumbi. Tá? O Kanzumbi significa aquelas pessoas que cultuam Vumbi, né? São iniciadas ou pactuadas nesse culto. Literalmente, numa tradução aproximada, seria aquele que caminha entre o mundo dos mortos ou aquele que caminha na escuridão. Na escuridão de outro mundo, não escuro mesmo, nesse sentido. É alguma coisa mais ou menos assim, tá? E Vumbi ali me deu 3 dias, ele acertou a minha oferta, a minha palavra, Kimbanda, Vumbi, é muita coisa de palavra, muito. A gente fala que palavra de Exu, de Tata Kimbanda não faz curva, e é verdade. E ele aceitou essa minha oferta, esse meu comprometimento, e falou que em 3 dias minha mãe sairia da UTI. Isso ele falando, eu vendo ele. Tinha um outro irmão da casa, que hoje é o Tata Sérgio, ele estava junto, e ele ouviu o Vumbi falar. Tanto que quando acabou o ritual, ele falou, caramba, 3 dias sua mãe vai estar fora da UTI. Então não era coisa só da minha cabeça. Mas em 3 dias minha mãe saiu da UTI, depois ela saiu do hospital em pouquíssimos dias. Então ela está com seus 81 anos em casa, dona Cici. Beijo, ama a senhora. Tá? Então é mais ou menos esse tipo de energia que a gente lida quando a gente fala de Kimbanda, da nossa tradição cangongola, e quando a gente fala de Vumbi. Então queria agradecer muito aí a Exu, a Pombogira, a maioral da Kimbanda, principalmente a Vumbi, é o Inganga Marcelo, né, também que é Inganga Kanzumbi Marcelo, que literalmente foi com Vumbi e resgatou minha mãe lá do mundo dos mortos e deixou ela em vida aqui comigo de novo. Tá? Sou eternamente grato aí. Então, foi isso aí, Humberto, Daniel, um abraço, Inganga Marcelo, moe pra gente, valeu pessoal. Um negócio feio, era uma mulher de idade, né? E não era só doença, né? Tinha um empedramento de pulmão, o negócio tava grave, cara, entendeu? Bom, o negócio foi assim, então, mas não é um caso só, são muitos, entendeu, cara? Vários casos assim de troca de cabeça. Então, isso é o trabalho do Kimbanda. Fica os bruxão de internet aí, acendendo o caldeirãozinho, fala que aqui eu faço e aconteço, faz isso aí. Vai lá, faz isso daí.